Muito bem. A gente segue acompanhando a escalada na guerra do Oriente Médio. Em Israel, a imprensa local já considera a entrada dos Estados Unidos no conflito armado como um fato. Voltamos agora com Luca Bassani. Luca, qual é a percepção dentro das forças de defesa de Israel sobre o apoio direto e efetivo do governo americano? Pois é, Capê, segundo a imprensa israelense, não é uma questão de ser, mas de quando. Eles acreditam que os danos causados ao regime iraniano até o momento fortalecem a posição dos israelenses nesta guerra e também fazem com que Donald Trump possa ser mais facilmente convencido. Mais cedo nós falávamos sobre essa dicotomia entre aqueles que são do MAGA, né, os isolacionistas, que acham que os Estados Unidos deve apenas focar nas questões internas, e aqueles tradicionalistas que acham que os Estados Unidos deve sim ter um papel de xerife do mundo, principalmente contra um inimigo histórico, como é o caso do Irã. Exatamente por isso que muitos dos oficiais que têm falado à imprensa, obviamente que muitas das operações são confidenciais, mas aqueles que falam algum tipo de previsão, eles acreditam que durante os próximos dias os Estados Unidos possam entrar de forma mais definitiva, principalmente concedendo as famosas bombas destruidoras de bunkers, as Bunker Busters, que inclusive uma delas foi desenvolvida para ter penetração acima de 60 metros de concreto. Então, um grande artefato bélico de muitas toneladas e que pode, obviamente, fazer com que o programa nuclear iraniano seja completamente inviabilizado. Outro assunto que é importante trazer é que há uma contabilidade de quantos mísseis e drones foram disparados contra Israel até o momento. Segundo o que a IDF divulgou à imprensa local, foram 400 mísseis balísticos e mais de 1.000 drones disparados contra Israel durante os últimos dias, e nós vemos que a letalidade ela é muito menor do que em outras guerras. Até agora, apenas 24 israelenses foram considerados mortos. Obviamente que lamentamos cada uma dessas mortes, seja do lado iraniano ou do lado israelense, mas um número muito abaixo do que até mesmo as forças de defesa pensavam. Outro ponto é que as agências de inteligência ocidentais calculam que os iranianos devam ter entre 2.000 e 3.000 mísseis balísticos. Portanto, ainda tem muitos mísseis que podem ser disparados, seja em Israel, seja nas bases americanas, caso os Estados Unidos entrem na guerra. Todavia, os disparadores destes mísseis foram, muitos deles, destruídos. Cerca de 40% dos disparadores de mísseis iranianos foram completamente fragmentados e inviabilizados, o que, obviamente, acaba dificultando este potencial ofensivo dos iranianos, por mais que tenham mísseis no seu estoque, no seu arsenal. Ou seja, é uma situação muito favorável a Israel, de acordo com o que vemos agora. Nós sabemos que as guerras são dinâmicas, as questões geopolíticas mudam do dia para a noite, mas naquilo que podemos analisar por hora, Israel tem uma vantagem estratégica e militar, o que explica toda essa retórica também dos iranianos em talvez buscar uma negociação para evitar mais perdas ao regime iraniano. Ô, Luca Bassani, o Trump vai ter o apoio do seu aliado Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, que é aliada histórica dos Estados Unidos há mais de 50 anos, né? Graças à dolarização do preço do petróleo, é que o dólar está cada vez mais forte, pelo menos estava até bem pouco tempo. Então ele tem o apoio da Arábia Saudita. O Israel também é outro aliado histórico. Ele consegue, neutralizando o Irã, ele neutraliza o Hamas, o Hezbollah e outros grupos que estão ali violentos, sediados em Gaza, grupos de resistência. Mas eu pergunto a você, não teve um ataque de Israel num poço, uma reserva de petróleo, de gás, que fica meio que na fronteira do Irã com o Catar, e com isso pode provocar a ira de um outro aliado do Donald Trump, que deu inclusive um avião de 400 milhões de dólares para ele? Fala um pouquinho desse ataque, como é que foi a logística dele e se isso pode criar uma certa cisão nesse apoio dos árabes à ação de Donald Trump. Você traz um ponto extremamente importante que pode afetar os brasileiros por conta do comércio global. O maior campo de produção de gás natural, o campo de South Pars, né, que fica abaixo do Irã, lá no Golfo Pérsico, Golfo Arábico, ele faz fronteira com o campo de North Pars, que é controlado pelo Catar. Então eles têm essa região fronteiriça e fazem exploração em conjunto, cada país para
a sua própria nação, mas de qualquer maneira há uma fronteira também nesse aspecto energético. Um ataque israelense foi notificado durante o último final de semana por lá, o que fez também o Catar buscar diretamente os seus mediadores norte-americanos, ele com o seu corpo diplomático, para tentar achar uma saída que não fosse tão danosa para a região. A gente não pode esquecer que também, muito próximo de lá, temos o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte da marinha mercante e cerca de 20% dos barris de petróleo do mundo. São milhões e milhões de toneladas, milhões e milhões de barris, todos os dias passando, e que, caso haja uma interrupção deste fluxo, países como Kuwait, Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Catar, todos esses grandes produtores, Bahrein, podem ser altamente afetados. Então a gente sabe que a questão energética talvez seja uma carta na manga do Irã, mas aí seria partir para tudo ou nada, para uma escalada definitiva, já que o fechamento de uma das passagens fundamentais para o comércio global pode ser interpretada na visão de muitos desses países como uma declaração informal de guerra, e aí as respectivas aeronáuticas e marinhas destes países poderiam também atacar o Irã, o que apenas enfraqueceria a posição já frágil dos iranianos neste local. Mas aquilo que você mencionou sobre ter aliados importantes na região, o Catar é aquele que transita também bem do lado iraniano, ao contrário dos outros que não querem nem saber do Irã e estariam do lado dos Estados Unidos. Inclusive o próprio Bahrein abriga a 5ª Frota Americana, parte da Marinha Americana está lá, vários outros países têm bases, o próprio Catar. Então a situação de isolamento regional do Irã também é um dos fatores que dificulta a sua posição de contra-atacar ou de responder à altura daquilo que tem recebido no seu território durante os últimos dias. Olha, ô Luca, agora uma coisa seguinte, o Israel também tem uma certa rivalidade com o Catar. Se eu não me engano, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dirigiu palavras duras aí quando houve o ataque de 7 de outubro de 2023, porque o Catar daria, de certa forma, algum suporte a Gaza, ao Hamas, pelo menos ao lado não militar do Hamas. Você vê algum tipo de dolo eventual nisso aqui? Já vou atacar, tá ali do lado mesmo, já pega um pouquinho vocês também. Será que não tem um pouquinho dessa possibilidade? É sim uma possibilidade levantada por muitos analistas do mundo todo, dizendo que o Catar também teria participação indireta no financiamento do terrorismo internacional, principalmente porque ele aceita no seu território parte dessas lideranças vivendo por lá tranquilamente e não impõe sanções. Ele muitas vezes faz vista grossa quando acontece algum ataque terrorista. Então a posição dos catares ela se difere dos demais países do Golfo, que muitas vezes atuam em bloco, né? E muitas vezes também num bloco próximo aos Estados Unidos. Inclusive o Catar, em alguns anos atrás, teve uma espécie de rusga com os seus países vizinhos por ter se aproximado do Irã, por as questões relacionadas à TV Al Jazeera, que também é sediada no Catar. Então acredito que sim, é uma possibilidade de Israel também atacar ou mandar uma mensagem indireta aos catares, mas pelo que a gente vê, os locais atingidos e o balanço dessa guerra até o momento, o Irã tem sido o seu principal alvo. Inclusive os mediadores egípcios estavam pressionando os israelenses hoje mesmo para voltar à mesa de negociação para a questão da faixa de Gaza, libertação dos reféns, liberação de mais ajuda humanitária para os palestinos, mas Israel disse que por enquanto não poderá comparecer a nenhum tipo de conversa relacionada a essa outra guerra, porque tem problemas maiores em suas mãos para resolver, exemplo da guerra contra o Irã. A gente vê então que está com foco total no regime iraniano, que é considerado para os israelenses a cabeça desse povo que tem vários tentáculos espalhados pelo Oriente Médio, com seus diversos grupos fundamentalistas financiados há muitas décadas, inclusive trazendo problemas para outros países da região. A gente fala de Israel porque é o alvo mais fácil, é um país judeu, uma democracia eleitoral dentro do Oriente Médio, mas os países árabes também sofrem muito com o fundamentalismo islâmico patrocinado pelo Catar, pelo Irã, por conta exatamente dessas rixas internas e muitas vezes religiosas. Uma alegria enorme, alegria. Olha, Luca, eu queria te agradecer bastante, Luca, para a gente tentar entender porque o século XXI está o século das grandes tragédias, não? Eu não esperava um século começando com tantas guerras, tanto nacionalismo e tanta política armamentista. Obrigado pela sua participação, Luca Bassani. Obrigado. Meu querido Rodolfo Marins, o Trump disse
vocês, iranianos, deveriam ter negociado comigo. Ele deu 60 dias para o Irã negociar. Israel atacou no 61º dia, quando o Trump liberou. Eu pergunto a você, o que o Ayatollah tem na cabeça que não negociou com o Trump? Ele está melhor agora do que estaria se tivesse negociado e reduzido a capacidade? Será que eles não pensam de maneira pragmática? Não pensam. Quando indagado pela jornalista do New York Times sobre a questão do Irã e se ele iria se meter nessa guerra, ele falou que não sabe o que vai fazer, mas mandou um recado para o povo do Irã. Falou, por que vocês não negociaram comigo há cerca de 2 semanas atrás? Pelo menos vocês ainda teriam um país. Fecho aspas nas palavras de Donald Trump, a jornalista do New York Times. Ou seja, o homem mais poderoso do mundo poderia sim ter colocado outros rumos nessa guerra agora contra o Irã. Agora, o Zagarino, eu acho que quem marcou bobeira foram as autoridades iranianas, porque Israel já tinha destruído todo o sistema de defesa aérea do Irã. Fatalmente, ele teria condições de atacar. Por que será que não há uma visão pragmática nem do Hamas em Gaza, nem do Hezbollah, nem do Irã, e por isso que essa situação nunca se resolve? Fruto do fundamentalismo, do governo ditatorial e da teocracia que existe lá. Não tem como a gente entender a forma que eles pensam, porque nós pensamos com base numa cultura ocidental, com estados que são laicos, estados democráticos de direito. É muito difícil conseguir entender. Praticamente eles estão agindo como se fossem kamikazes, porque Israel tem a população muito menor, só que tudo ao redor os favorece, inclusive tudo que já tinha sido feito até ao 61º dia, como você mesmo pontuou, que foi quando foi realizado esse ataque. Lembrando, Donald Trump iria, sim, tentar mediar para evitar o conflito. Trump sempre é a favor de que não exista guerra, porque Trump é a favor da economia. Só que, ao mesmo tempo, Trump é um estrategista e ele, se necessário for, colocará fim, de uma vez por todas, no principal financiador de todos os conflitos e tensão no Oriente Médio, que é esse Estado do Irã. É como você falou, os republicanos têm a fama de ser os falcões da guerra, mas foi o Joe Biden que colocou o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. Ainda bem que o Biden já se foi. Bom,